Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy. NFL Week, Andrezão. NFL Week, setembro sempre chega e demorou, mas chegou, né, meu amigo? Demorou, mas chegou e quinta-feira tem jogo. Já é nosso principal rival hoje. O Kansas City Chiefs vai estar aí na telinha de todo mundo, mas já é a bola voltando a voar. Já tem que escalar os times de fantasy aí. Então, quem tem múltiplas ligas já vai aí passando todos os seus rosters, atentos às notícias aí. Já temos jogadores out, tem grandes nomes out, grande nome questionável, enfim. E a gente vem aí, né, Vitão? Mais uma temporada ajudando a turma a escalar e evitar aí barcas furadas, né? Exatamente. Vamos começar aí com o pé direito, se Deus quiser, nosso Start and Sit. Lembrando só a dinâmica, a gente sempre dá nomes aqui para se escalar e não escalar na rodada, na semana. E na outra semana a gente traz o que a gente acertou, o que a gente errou, né? Então, aqui não tem rabo preso, não. Se a gente erra, a gente admite. Se a gente acerta, a gente comemora todo mundo junto aqui. É isso, né, Andrezão? Antes de tudo, lembrar vocês a se inscrever, dar o joinha, deixar seu comentário aí, qual que é a sua dica para a semana, qual que é a sua aposta, teu feeling. É sempre legal ver o feedback de vocês. E vamos lá, porque já vamos começar com o Start and City aqui. Aqui o filho chora, a mãe não vê, né, Andrezão? E eu já vou dar meu primeiro nome aqui para vocês, que é ele, Courtland Sutton. Para começar com o pé direito, é um jogador do Broncos. Eu até comentei com a Ana no podcast dos apoiadores nessa semana que eu acho que o Courtland Sutton é um nome muito silencioso que o Broncos traz para esse ano, porque ninguém já coloca mais fé nele. Mas silenciosamente ele teve aí uma baita pré-temporada. Os jogos, os snaps que os titulares teve, ele foi bem, ele foi bastante visado pelo Russell Wilson. E com a lesão do Jerry Jeudy, ele tem tudo para ser aí realmente a maior arma do jogo aéreo dos Broncos, né? Contra uma secundária do Raiders que é famosamente fraca, estou apostando aí no Courtland Sutton na maioria das minhas ligas como um wide receiver titular, Andrezão. E você falou tudo, né, Vitão? Tem o rei do fantasy tá do lado dele, né? Ele tem volume, né? Porque Jerry Jeudy lesionado, embora tenha treinado e tudo mais, mas se você olha os colegas aí de wide receiver room aí dos Broncos com o Courtland Sutton, o volume deve ir majoritariamente para ele, além de enfrentar uma secundária aí que, na maioria das vezes, né, na mediana aí, os wide receivers têm uma performance aí melhor do que o esperado, né? Então, o Sutton, concordo com você, tem tudo para superar as expectativas. Já emenda teu primeiro nome, então, para a galera. Então, vamos lá, um nome que ficou quentinho aí nas últimas semanas, né? O running back Raheem Mostert, né? Running back aí de Miami, teve a lesão aí, né, no backfield de Miami, o jogador foi colocado no injury reserve, e aí o Mostert tem ele e o Devon Achane, né, o rookie, e a gente sabe que por mais que o Hulk tenha potencial, tenha hype para virar o dono desse backfield, não vai ser de imediato, não vai ser na semana 1, então, analisando o confronto aí, Miami enfrenta o Chargers, né, lá em Los Angeles, no domingo à tarde. Então, é uma defesa, um front seven aí que ano passado era conhecido por ser uma peneira. Então, acredito que Miami vai ter aí o seu bell cow aí no Mostert e ele pode aí superar o ranking 26 aí entre os running backs da semana 1 aí, porque o confronto é muito favorável e o volume caiu no colo dele. Concordo, inclusive quem pegou o Monster aí se deu bem, né? Porque ele saiu nos últimos rounds de ligas aí. Na nossa liga dos redatores lá, eu peguei o Monster na penúltima, no penúltimo round, se eu não me engano, e tô pensando em startar ele essa semana também. Ele já tem prévia história com o com o head coach lá do Dolphins, né? Desde o 49ers. Sim. Eu acho que ele tem tudo realmente para
superar as expectativas e ser até um nome quente nos waiver wires da vida de ligas mais rasas aí que a galera não acompanha tanto. Eu acho que o Raheem Mostert vai ser aí uma boa surpresa para todo mundo. Chegando no meu segundo nome, também é um running back, é ele, o J.K. Dobbins, o running back do Baltimore Ravens, e é muito por conta do adversário, né? Eles vão enfrentar o Houston Texans, que já foi saco de pancada no ano passado e tem tudo para ser um dos sacos de pancadas aí esse ano também. Eu tô bem confiante que o J.K. Dobbins vai ter um papel proeminente nesse ataque novo aí do Ravens, principalmente além do jogo corrido, obviamente, recebendo passes ali, é um cara muito bom recebendo passes, e eu acho que vai ser uma baita válvula de escape aí pro Lamar Jackson, viu, André? E tem muito talento, né, Vitão? Teve lesão séria aí 2 anos atrás, voltou ano passado aí de leve, estava numa tendência positiva aí no ano de 2022. Então é um cara que tem muito talento, é o principal running back de um ataque que está sempre em posição de pontuar, né? Então é um cara que eu diria até, se ele tiver ranqueado lá embaixo, se você tiver com dúvida, não tenha dúvida, é um cara startável aí a maior parte do ano, salvo, óbvio, questões de saúde, né? Exatamente. Já emenda o seu, que eu sei que é um wide receiver, né? Vamos de wide receiver e vamos focar no talento agora, né? Vamos de Michael Thomas, wide receiver aí do New Orleans Saints. Talento, né, pessoal? O cara já mostrou por A mais B múltiplos anos aí dentro da liga que ele é extremamente talentoso, que ele é extremamente capaz, e ainda tem o Chris Olave lá para tomar toda a atenção aí e demandar muita marcação, que pode deixar o Michael Thomas um pouco mais livre. Enfrentam aí o Tennessee Titans em casa, né? Então começam estreando em casa, um adversário que tem daquele time mais ou menos, né? Não é um time que assusta, não é um time que também é tenebroso, mas a secundária particularmente se enfraqueceu aí nos últimos anos, especialmente esse ano. Então, Michael Thomas, aqui tudo indica, está saudável. Ele e Chris Olave aí devem fazer um bom estrago aí. E esse ano eles têm um quarterback um pouco melhor, né? Eles vinham de Winston, Ted Bridgewater, Tyson Hill e etc. Agora eles têm o Derek Carr lá, que é um cara que já tá vivo na liga, produzindo aí bem próximo da média, então é um cara que consegue alimentar alvos aí. Então, Chris Olave é unanimidade, mas o Michael Thomas está aí ranqueado como 40 no Fantasy Pros de wide receiver. Eu acho que 40 foi muito lá embaixo. Ele tem tudo para cair numa categoria bem mais acima aí. Eu também acho, para mim, o Saints aí vai ser uma das surpresas da temporada. Até pelo calendário deles, que é bem Bem macio fácil. aí. Para mim, como o Dobbins, a questão do Thomas é a saúde dele, né? Se ele conseguir se manter saudável, ele vai superar esse ADP dele muito fácil. Esperamos que sim, né? Lembrar a galera, porque enquanto a gente está gravando aqui, Andrezão, os nossos apoiadores, queridos apoiadores, estão se preparando para o draft da Liga dos Apoiadores, que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, se você não é apoiador ainda, entra nesse QR Code que está aqui no cantinho da tela e se torna apoiador, que a gente tem bastante novidades aí esse ano, além do podcast exclusivo, a Liga dos Apoiadores, nosso grupo de apoiadores. Então, a gente está crescendo cada vez mais e logo, logo aí a gente vai ter ainda mais coisas para oferecer para todo mundo que apoia a gente, né? Podcast de apoiadores que saiu nessa quarta-feira aí no aplicativo do Apoia-se lá. Então o pessoal já consumiu, os feedbacks já foram bastante legais aí durante a quarta-feira. Isso aí. Indo para a parte dos não recomendados, para a parte do City, eu já vou trazer meu primeiro nome aqui, que é o Terry McLaurin, wide receiver do Washington Redskins, que vai enfrentar o Arizona Cardinals. Por que eu estou dando um City no McLaurin? Você vai pensar, o Cardinals é fraco. Na verdade, eu estou querendo esperar para ver como é que esse time do Washington vai se portar. Eu acho que é arriscado você, tendo outras opções no nível do McLaurin, escalar ele, sendo que o time tem como quarterback o Sam Howell, que apesar de eu ser um crente que ele vai muito bem, mas a gente precisa dar uma segurada, pelo menos nessa semana 1, Andrezão,
até porque a secundária do Cardinals no ano passado era muito boa, né? Então a gente, claro que saiu o coordenador defensivo agora, o Vance Joseph tá no Broncos, mas é bom a gente dar uma segurada até para conseguir saber onde está pisando ao escalar o McLaurin e o Jahan Dotson também. Exato, a dupla de wide receivers aí ambos caras são muito talentosos, merecem ser draftados, merecem estar em times aí com potencial de starter realmente para a temporada como um todo, mas é importante entender um pouquinho a dinâmica aí, quem que vai ser mais favorecido pelo Sam Howell, como vai estar o Sam Howell, né, nos passes, enfim. Então, se tiver a possibilidade realmente de deixar ambos aí de fora, eu tenho o Jahan Dotson, é uma aposta minha da temporada aí. Se eu tô deixando ele fora aí de todas as minhas ligas, né? Tá no banco essa semana para a gente, inclusive, para a gente, exatamente como o Victor disse, coletar um pouco de dado aí, entender um pouco como vai ser esse Washington Commanders aí. Então, assina embaixo, Vitão. Ainda mais porque essa semana 1, a gente sempre faz esse disclaimer aqui no primeiro podcast, Starting City da temporada. Aliás, para os 3, 4 primeiros, acho que dá para fazer esse disclaimer. E como a gente não tem muita estatística para se apoiar, a gente vai muito no que a gente viu do ano passado e no feeling. E às vezes uma unidade pode mudar muito de um ano para o outro, assim, até com os mesmos nomes, mas em questão de esquema e de atitude pode mudar muito. Por isso a gente sempre tenta ser o mais pensativo possível assim nessa questão de escalar ataques com quarterbacks novos contra ainda defesas também que estão com coordenadores defensivos novos. O Andrezão, McLaurin é o exemplo perfeito disso, né, Vitão? Tem QB exatamente, novo, tem um Jahan Dotson numa ascendente muito grande. Todo mundo tava na hype do Dotson. Eu entrei nessa hype também, mas depois de algumas semanas a gente pode ver que não. O McLaurin continua sendo o cara exatamente, como era nos anos anteriores. Então a gente tem que coletar um pouquinho de dado mesmo. exatamente. Já puxa o seu aí. Vamos lá, então. DJ Moore, né? Continuando aí em wide receiver. Wide receiver aí de Chicago. Vai enfrentar Green Bay em casa. Deve alinhar, né, contra o Jair Alexander a maior parte do jogo. Então, vai ter um corner bastante gabarito, né, de bastante gabarito e bastante qualidade marcando ele. E o DJ Moore é um cara que confesso que eu não entendo a hype que colocaram em cima dele. Não tem liga nenhuma, não gosto. Não vejo tudo que falam dele. Então, vai um pouquinho meu de feeling de hate aqui um pouquinho nele. O confronto não é favorável por conta do Jair Alexander. E a gente tem o Justin Fields, que não se mostrou dos melhores passadores do ano passado. Para fantasy é uma excelente, porque ele corre muito, etc. Mas passando a bola aí ainda precisa provar que tem café no bule, né? Então, DJ Moore aí deve sofrer um pouquinho, assim como todo o ataque aéreo de Chicago, ainda mais quando enfrentam aí uma defesa mais qualificada, né? Então, DJ Moore versus Jair Alexander, com o Justin Fields dando os passes aí, eu sou mais a defesa do Green Bay. Realmente é outro caso aí também que a gente tem que segurar um pouco até para ver como é que ele vai se adaptar e, enfim, ele é a única opção confiável lá do Fields, né? Eu confesso que eu gosto muito do Moore como jogador, mas não gosto das situações que ele se enfiou na Exato. carreira, tanto do Panthers lá com aquela bagunça que foi quarterback por anos, quanto agora com o Fields que não é ainda confiável. Vamos ver como é que ele se porta a partir dessa temporada. Pode ser uma boa do meio para o fim da temporada? Pode ser, mas é sempre bom a gente ter um pouquinho de parcimônia com esse tipo de jogador. Trazendo meu último aqui, eu trouxe um wide receiver e um running back. Aliás, nós dois trouxemos um de cada posição para o start e para o City. E o meu aqui vai doer o coração do Andrezão, que é o Damon Pierce, running back do Houston Texans. Por que estou dando City no Damon Pierce? Um pouco pelo mesmo razão do McLaurin. Eles trouxeram o Singletary, que apesar de provavelmente ter a função de backup lá, a gente não tem 100% de certeza ainda. Pode ser que ele roube aí 35% dos snaps, e isso aí já diminuiria bem o piso aí do Damon Pierce. E soma isso ao fato do adversário ser o Baltimore Ravens,
é uma defesa tradicionalmente boa contra o jogo corrido. Ano passado eles estiveram perto ali do top 10 em tudo, inclusive em touchdown eles foram o sétimo, se eu não me engano, que menos cedeu touchdown para running back. Então eu acho que realmente, além, é claro, também do possível contexto do jogo, né? Esse jogo pode ter um forte viés aí de blowout que faça com que o Houston abandone o jogo corrido rápido. Então, são várias variáveis aí que podem impactar a pontuação do Pierce. Se você draftou ele como teu running back 2 e não tem um running back 3 do banco, arrisca, não tem muito o que fazer. Mas tendo aí algumas outras opções, até o Mostert, que foi draftado bem mais embaixo que ele, eu acho bem mais viável do que ele para essa semana, Andrezão. Duro de concordar. Pelo lado do amor, duro de concordar, mas o Vitão tem razão, o confronto não é favorável, né? Defesa do Baltimore, defesa muito boa. O que me assusta um pouco é também a possibilidade de uma divisão muito grande no backfield, né? O Pierce agora conta com um head coach aí, DeMeco Ryans, vindo do 49ers, onde tradicionalmente era Exatamente. um backfield a ser evitado por conta do comitê e etc. Apesar do DeMeco Ryans ter falado que o Pierce é o cara e tal, e tá vendido nele, ele tem performado bem e tudo mais, até a gente ver se concretizar, realmente carece um pouco de cuidado. Embora o ano passado o Pierce tenha mostrado aí muito talento, etc., mas confesso que o Pierce é a minha aposta pelo coração de starter essa semana, contrariando a razão, né? Pode ser que eu perca confrontos por conta disso, mas pode ser que eu ganhe também, então a minha aposta da semana aí, onde eu ignorei um pouquinho o meu racional. Exatamente. Já puxa nosso último nome da semana aí pra Então vamos galera. lá, um cara que talvez a hype que a gente colocou no primeiro ano dele foi exagerada. O segundo ano talvez ele possa ter caído na realidade. Vamos conferir no terceiro ano, né? Najee Harris, running back de Pittsburgh, chegou na liga aí de maneira fantástica, homérica. Parecia que ia ser mais um daqueles running backs muito bons. O ano passado produziu silenciosamente, para ser justo, né? Ele não foi uma decepção, ele só deu uma caída de produção, como né, até que normal, mas estreia a temporada aí na semana 1 contra São Francisco, que é o melhor front seven da liga, uma defesa que o ano passado permitia pouco ou quase nenhuma produção terrestre, touchdown, a jarda, enfim, era muito complicado enfrentar esse São Francisco 49ers. E na pré-temporada a gente viu um pouquinho do Waddle, não, Warren, né? O Jalen Warren, Warren, Jalen Warren. running back lá, que é um baita de um sleeper aí. Precisamos de dados, né? Em tudo, em Deus eu acredito, no resto todo mundo precisa me apresentar dados, né? Esse é o lema da vida, né, Vitão? Então, Exatamente. Najee Harris tem que botar uma produção consistente aí, mostrar que é aquela pessoa confiável em fantasy aí. E vamos descobrir qual que é o Najee Harris, né? É o do primeiro ano, é o do segundo ano, é um terceiro, né, numa média aí a descobrir, né? Então, confronto desfavorável, apesar de ser em casa, num ataque não tão empolgante. Vamos ver o que ele consegue armar para a gente aí, mas eu teria cuidado com o Najee Harris essa semana. Eu também. Essa semana tá bem complicada para ele. Enquanto a gente grava aqui, o Nick Bosa acaba de se tornar o defensor mais bem pago da liga, então provavelmente a Vai jogar. unidade vai jogar e vem empolgado, né? Então, realmente eu acho que aí pode ser um nome que não esteja tanto no radar do Najee. Mas eu posso te falar, André, eu tô com um feeling, eu até draftei ele em algumas ligas, porque eu tô com um feeling de Josh Jacobs do Najee Harris. Daquele que todo mundo ficou esperando que ia e não ia. E aí, quando ninguém mais espera nada, cai lá para baixo dos drafts, ele estoura. Eu acho que o Najee pode ser esse, até porque a água tá batendo na bunda agora, né? O Jalen Warren. Bem factível, bem É, factível. o Jalen Warren já mostrou aí que se o Najee começar a não performar ou performar igual ano passado, pro Fantasy ele foi bom, mas pro Steelers ele foi muito criticado. Ele pode perder a posição bem rápido aí.
E a gente já viu muito jogador nessa situação conseguir ir melhor do que vinha jogando, né? Vamos ver. É uma aposta que eu fiz, peguei ele bem baixo em algumas ligas aí, exatamente nesse feeling aí de que talvez seja o ano dele provar aí para os outros que ele pode ser sim um running back de elite na NFL. É isso, Andrezão. Printa aí, cobra a gente depois, galera. Passa a Andrezão, régua. exatamente. Sempre lembrando vocês que a gente sempre vai estar aqui na quinta-feira de meio-dia, né, André? É o dia do vídeo, se eu não me engano. O Andrezão, que é o chefe geral aí, ele que vai me... Eu confesso que eu esqueci. Eu acho que é na quarta noite. Mas... Quarta-noite? Tá em tempo de escalar ainda. Tá em tempo de escalar. Vambora, galera. Espero que vocês fiquem com a gente a temporada inteira. Sempre deem um feedback pra gente aí do que vocês estão achando dos vídeos. E bora lá, né, Andrezão? Começou, Vitão. Liga dos Redatores, já eu contra você da primeira semana, hein? Pois é. Já Ironias temos essa. do calendário do Fantasy, né? Já temos esse confronto aí. Mas eu acho jogando muita liga junto, né, Vitão? Nós vamos se debater muito durante o ano. Isso que eu ia falar, é o que dá jogar umas 5 ligas junto, vai ter jogo aí para dar e vender. Mas é isso, galera. Já agradecendo desde já e pedindo para vocês sempre que seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no YouTube, no Twitter, no Instagram, curtir nossa página lá no Facebook. No Twitch a gente transmite as nossas lives lá também. Então, se você gostar da plataforma do Twitch, você pode acessar por lá. E é claro, como eu já falei durante o vídeo, apoie o nosso projeto lá no apoia.se/MileHighBrasil. Agora a gente tem, além de tudo, um podcast exclusivo falando da NFL, com a nossa visão de torcedor do Denver Broncos sobre a NFL. E é isso, galera. Até a semana que vem e um abraço.